vidas. E nós vamos começar a falar sobre isso, porque o único que pode trazer vida ao nosso coração é o nome de Jesus. Jesus, onde Ele chega a transformação, onde Ele chega a cura, onde Ele chega a manifestação do poder dEle. Sabe, nós muitas vezes temos que a cada dia valorizar mais esse nome que é o nome de Jesus. Valorizar mais ter Jesus em nós. Valorizar mais a presença de Jesus. Porque nós conhecemos o verdadeiro amor, nós conhecemos a verdadeira presença maravilhosa de Jesus. E eu meditando ali na palavra do Senhor à tarde, o Senhor começou a ministrar algo no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você, já falando da importância do nome de Jesus. Sabe, querido, eu orava e aquela presença do Senhor foi inundando o meu coração. E, querido, não existe nada mais importante para mim e para você do que o Senhor Jesus. Sabe, na nossa vida corrida, na correria dos nossos dias, na correria da nossa vida, do que vai acontecendo, e aí você começa a trabalhar, você realiza os seus sonhos, você conquista coisas. Mas onde vai ficando o Senhor na sua vida? Onde vai ficando o Senhor na minha vida? E o Senhor ministrou no meu coração que não existe nada mais importante, nada que eu consiga aqui nessa terra, nada que você conquiste, querido. Você pode ter um bom casamento, você pode ter filhos que sejam um sonho, você pode ter uma linda casa, um lindo carro, você pode talvez ter ali algo que você anseia muito. Você anseia muito comprar algo e você consegue conquistar. Você consegue colocar a sua casa do jeito que você gostaria. Você consegue casar do jeito que você gostaria. Mas nada disso é mais importante do que ter a presença de Deus. Porque ter tudo isso, mas não ter a presença de Deus, querido, é vazio. Aleluia. Se torna vazio. E nessa tarde o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. Porque muitas vezes o que adianta a gente ter tudo, aparentemente, e ao mesmo tempo não ter nada. Então nós não podemos perder essa essência que é o Senhor Jesus na nossa vida. Conquiste, trabalhe, realize, mas não deixe o Senhor Jesus atrás de você. Ele tem que ficar do nosso lado, Ele tem que ficar na nossa frente. Sabe, queridos, porque quantas pessoas têm tudo. Às vezes tem dinheiro para realizar coisas maravilhosas, que aos olhos deles se satisfaz o seu coração. Mas onde não tem Jesus, é vazio. Se torna vazio a nossa vida sem Jesus. E se você não vigiar, se eu não vigiar, você pode ficar longe da presença do Senhor, estando aqui dentro da casa do Senhor, estando aqui nos cultos, mas você pode estar ao mesmo tempo longe da presença de Jesus. E não é porque Jesus se afastou de você ou de mim, não é porque Ele falou, não, eu não quero mais ficar do lado do meu filho ou da minha filha. Aleluia, não, querido. É porque nós gradativamente vamos nos afastando, se nós não estivermos no centro da vontade de Deus. Então Jesus é o nome que pode trazer vida, a minha e a sua vida. Eu gostaria de compartilhar algo aqui que resumidamente, muitas pessoas já sabem sobre a minha vida. Mas o Senhor começou a trazer o meu coração. Eu sei que tem pessoas aqui talvez que não ouviram isso. Mas o Senhor começou ali a ministrar no meu coração sobre a minha conversão. E quando eu me converti, eu tinha 15 anos de idade. 14, 15 anos de idade. E eu era assim, queridos, uma adolescente vazia, uma adolescente triste. Acredito eu que talvez naquela época eu tinha uma depressão ou uma opressão no meu coração. Mas eu era assim uma adolescente muito triste, uma jovem triste. E o Senhor começou a me lembrar, porque eu já contei aqui, mas talvez você não ouviu, você vai ouvir. E eu comecei a viver dos 12, 13 anos, uma etapa que eu pensava em suicídio. Eu pensava diariamente em cometer suicídios. Então, às vezes eu pegava a faca, punha no meu pulso, para me cortar quando não tinha ninguém na minha casa. E às vezes vinha a voz do inimigo, não, se mata, se corta. E ao mesmo tempo vinha o Espírito Santo, não faça isso. E eu deixava. Eu pensava em tomar veneno, mas não fazia. Muitas vezes eu andava pela rua e o inimigo falava assim, atravessa na frente de um carro, se mata, ninguém vai sentir sua falta. E era isso o tempo todo na minha mente. Eu vivia alguns anos com esses pensamentos suicidas no meu coração. Porque para mim, queridos, eu vivia, mas dentro de mim faltava algo. Existia um vazio dentro da minha vida. Existia algo que dentro de mim estava morto.
Porque como alguns sabem aqui da minha história, né? A minha mãe era alcoólatra, bebia muito. Então com 2 anos, 1 ano, a minha mãe me deixou com meu pai. Eles eram separados. E ela me entregou para o meu pai porque ela não conseguia cuidar de mim. Até aí tudo bem, ela me entregou para a melhor pessoa. Mas eu cresci ouvindo que a minha mãe tinha me abandonado. Porque para as pessoas vão pensar isso, a mãe abandonou. Então a minha mente, eu cresci uma criança ouvindo, não, sua mãe te abandonou, a sua mãe não gostava de você. E isso foi influenciando na minha estrutura de criança, de adolescente, e foi me tornando uma pessoa mais deprimida. E eu me lembro que muitas vezes, às vezes falava uma coisa comigo, ou meus pais, ou alguém de fora, e eu chorava. E eu me lembro que muitas pessoas falavam, nossa, a Aninha chora à toa. Aninha, tudo que fala ela chora. Mas não é, querida, é uma carência. Hoje eu vejo que eu era uma criança carente. Então qualquer coisa para mim, eu chorava. E chorava muito. Então eu cresci essa adolescente e com esse vazio no meu coração. Mas até que um dia eu encontrei alguém que mudou a minha história. Eu encontrei alguém, querido, que conseguiu, aleluia, preencher o vazio da minha alma. Porque somente Jesus pode preencher a nossa alma, o nosso coração. Somente Jesus, querido, pode juntar os caquinhos do nosso coração. Porque às vezes alguém pode ter uma vida realmente lá fora destruída, um coração destruído, uma alma totalmente arrasada. Como eu disse aqui, imagina só uma adolescente pensando em suicídio. Isso eu tenho 34 anos, isso há muitos anos atrás. Eu poderia ter feito isso, mas o Senhor não permitiu, porque Ele tinha um propósito na minha vida. Então, querido, a partir do momento que eu me lembro que eu fui no primeiro culto, a igreja ainda era lá embaixo, lá no Montreal. E eu me lembro que eu adentrei a igreja e eu senti algo, querido, que eu não senti nunca em nenhum outro lugar. Porque a presença do Senhor está aqui na casa do Senhor. Às vezes você está aí, você talvez não consegue sentir a presença, mas a palavra do Senhor diz que onde estiverem 1 ou 2 ou 3 reunidos, ali Ele estaria. Então, Ele está aqui. E eu me lembro que eu entrei e era um culto de domingo festivo, querido, e eu fiquei assim, uma menininha novinha. Eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus, que povo mais alegre. E é claro, querido, que é uma alegria que vem de Deus, porque problemas todos aqui têm, dificuldades todos os cristãos têm. Mas existe uma alegria que se completa com a presença de Jesus. E eu me lembro que a partir daquele dia, eu conheci realmente o verdadeiro amor, que é o verdadeiro amor de Jesus. E o Senhor foi trabalhando na minha vida, foi trabalhando no meu coração, foi me mostrando que existe um amor que pode nos preencher, aleluia. Um amor que pode preencher o nosso coração, um amor que nos mostra que ainda que você talvez não teve um pai ou uma mãe, ou alguém, ou se faltou algum amor, querido. Onde a presença do Senhor, aleluia, quando nós levantamos a nossa mão, quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus, Ele transforma a nossa vida. Não tem como ficar com a mesma vida, aleluia. Não tem como eu, Ana Cláudia, ter conhecido Jesus naquela época e continuar a mesma Ana Cláudia. A mesma Ana Cláudia que andava cabisbaixa, que se sentia a pior pessoa do mundo, mesmo não sendo. Mas eu me senti assim, rejeitada. Mas, queridos, o Senhor foi me mostrando que não, que existia uma presença de Deus, que existia um Senhor que me amava, que te ama, que nos ama. E que muda a nossa história. Então, eu gostaria que você entendesse que o Senhor Ele pode mudar a minha e a sua história. E talvez você adentrou aqui e você também precisa que a sua história seja mudada. Porque, mas eu sou crente há 20, há 15, há 10 anos. Mas sempre vai ter algo que nós precisamos que o Senhor mude. Sempre vai ter algo que nós precisamos que o Senhor transforme. E hoje, querido, eu sou transformada. Foi uma etapa, foi uma caminhada. Eu não posso te dizer que foi algo de um dia para o outro, na minha transformação. Mas o Senhor me transformou, o Senhor me curou, o Senhor me limpou. E graças a Deus eu perdoei a minha mãe. Sabe, eu tive momentos com a minha mãe, antes dela falecer, a minha mãe biológica. Graças a Deus fui bem criada. Então, queridos, o Senhor, Ele tem poder de transformar as nossas vidas. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. O verdadeiro amor está em habitar na presença do Senhor. O verdadeiro amor está em servir ao Senhor.
Não existe nada melhor do que servir a Deus, queridos. Não existe nada melhor do que estar aqui na casa do Senhor. Ainda que cansado, ainda que cansada, ainda que com problemas, aflições, dificuldades, ainda talvez com o coração triste. Mas não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. E o Senhor me trouxe vida. E o Senhor quer trazer vida nessa noite. Amém? Eu gostaria que você abrisse lá em Ezequiel, no capítulo 37, muito conhecido. Aleluia. Ezequiel 37, sobre a visão dos ossos, do vale de ossos secos. Aleluias. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Eu vou ler, queridos, do 1 ao 10, um pouquinho extenso, mas é preciso. Vamos ler. Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Dize-me, ele, profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, aleluia, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso a seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou nele, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo, aleluia, numeroso. E falando sobre vida, o Senhor me trouxe nessa passagem, na visão de Ezequiel, sobre o vale de ossos secos. Eu queria comentar sobre esse capítulo, visão do vale de ossos secos. O Senhor levou ele num vale de ossos, e a Bíblia diz que os ossos eram sequíssimos. Não eram nem secos, eram sequíssimos. Então dá para a gente imaginar, o Senhor te levava, imagina que é você, num vale de ossos onde estão todos secos, extremamente secos, quebradiços. Num cemitério de ossos, né? E o Senhor diz ali para ele, para Ezequiel: você crê? Aleluia, né? Faz a pergunta para ele e ele diz: Senhor, tu sabes. Irmãos, eu fiquei imaginando, porque aí é um cenário de morte, é um cenário de destruição, é um cenário que talvez se você chegasse nesse vale, sem a presença de Deus, você ia imaginar que acabou ali. Um vale de ossos secos. Se a gente for num cemitério e ver uma exumação de um corpo, você vai ver o que? Ossos. E o que você vai imaginar? Não, acabou, é o fim, entrou em decomposição, não tem mais jeito. Mas aqui a Bíblia diz que o Senhor disse para ele profetizar aquele vale. E ele, como creu, profetizou. E ele começou a se manifestar o poder de Deus sobre aqueles ossos. E trazendo vida, que diz que trouxe vida, trouxe carne, trouxe tendões, ou seja, foi se tornando realmente um ser humano. Mas faltou o Espírito. E ali o Senhor mandou profetizar o Espírito. E veio sobre os ossos, sobre aqueles corpos, o Espírito. E por que eu estou dizendo isso nessa noite, querido? Porque aqui é um vale de ossos secos. Aqui é um cenário
de destruição, é um cenário de sequidão, é um cenário de morte, é um cenário, como eu disse aqui, que aparentemente era o fim. Mas como eu comecei falando sobre vida, sobre transformação, o Espírito Santo me levou nessa passagem para trazer para nós que talvez, como está o seu coração nessa noite? Como está a sua vida? Eu gostaria que você refletisse se existe dentro de você algo que também está morto. Se existe dentro de você algo que também está seco, assim como aquele vale. Assim como aquele cenário. Como está o cenário das nossas vidas? Será que o cenário das nossas vidas está como esse exército que o Senhor levantou ali através daquele profeta que profetizou? Ou será que realmente nós estamos como aquele vale de ossos secos, de ossos sequíssimos, precisando de receber vida do Senhor? E eu quero que você comece a refletir no seu coração, realmente abra a sua mente, abra o seu coração e comece a ver o que está morto dentro de você, o que está morto dentro de mim, aquilo que o Senhor precisa realmente trazer vida. Porque talvez, querido, quando a gente olha para o cenário, talvez quando você olha para o cenário da sua vida, e você vê algo que realmente você se sente assim, não, tá, realmente, isso aqui tá morto, isso aqui tá seco, isso aqui, essa situação aqui eu acredito que não tem mais jeito. Mesmo crendo no Senhor, eu acredito que não tem mais como se resolver. Mas aqui, queridos, a Bíblia diz que veio sobre ele o Espírito. Aleluia, diz assim, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Aquele vale de ossos secos se tornou um exército numeroso. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, querido, para nos mostrar que através do poder dEle, da manifestação do poder dEle, é possível trazer vida àquilo que não existe mais. Aquilo que você pensa que realmente não, eu não consigo mais reviver isso, eu não consigo. O Senhor quer trabalhar dentro do meu e do seu coração. E o que é que precisa ser trabalhado dentro do seu coração nessa noite? O Senhor te pergunta, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? A presença de Deus está aqui neste lugar, irmão. Não perca um segundo da presença de Deus. Não perca aquilo que papai está falando comigo e com você. Porque Ele quer trazer vida ao meu e ao seu coração nessa noite. Porque não existe nada perdido. Não existe nada que você olha e fala assim, não está perdido. Não tem solução. Existe solução sim para o Senhor dos Senhores. Aquele que tem poder de tirar a vida. Mas aquele também que tem o poder de dar a vida. Aleluia. Então, queridos, existem realmente momentos que talvez você se sinta morto por dentro. Talvez que a gente se sinta morto. Será que é a sua vida espiritual? Será que é a sua vida conjugal? Será que é a sua vida familiar, profissional? Eu não sei. Como está a tua vida nessa noite? Ainda que eu te pergunte, o Senhor já sabe. Porque quando o Senhor olha para você, querido, Ele já sabe tudo. Não adianta a gente, talvez você tenta lembrar assim, Senhor, estou tentando lembrar, não estou lembrando de nada. E o Senhor fala, meu filho, minha filha, eu já sei o que eu preciso mudar. Então, querido, nós precisamos realmente abrir o nosso coração para o Senhor ser realmente como eu digo a palavra, sem barreiras. Ser livre, sabe? Face a face. É ser honestos com o Senhor e falar, Senhor, realmente isso aqui é espiritual? Não, Senhor, realmente. Espiritualmente eu era de um jeito. Infelizmente eu cheguei nesse momento agora. Nesse momento de sequidão, nesse momento de vale de ossos secos. Senhor, eu não consigo mais orar na minha casa, eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo vir aos cultos todos os dias. Senhor, realmente o meu coração está seco, é uma tristeza que não sai. Senhor, realmente aconteceu algo na minha vida, mas eu não consigo me libertar disso, porque a tristeza ainda está dentro do meu coração. Você precisa ser honesto com o Senhor. Ele quer ouvir da tua boca, querido. Ele quer ouvir da minha boca aquilo que precisa ser mudado. É realmente você falar, Senhor, olha, não dependo de nada a não ser do Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda nessa noite.
Sabe, irmãos, porque muitas vezes você está vivendo um momento na sua vida difícil, um momento de sequidão, um momento de dificuldade, um momento talvez que você não vê saída, ou às vezes você está vivendo um momento difícil e você vai empurrando com a barriga. Não, você vai caminhando com Jesus, vai empurrando, e aquilo vai ficando para trás, mas o Senhor não trabalhou. E o Senhor quer fazer tudo novo na sua vida e na minha vida. Não deixar bagagens para trás, o Senhor quer transformar tudo. E não adianta, nós precisamos consertar, nós precisamos ser realmente sinceros. E muitas vezes a gente até consegue, talvez você, ser sincero com um amigo, com alguém que você confia. E você fala assim, não, está acontecendo isso. Mas às vezes o Senhor, o próprio Deus, aquele que pode realmente solucionar, a gente não fala. Talvez você não tenha falado, talvez eu não tenha falado, sabe? A gente fala talvez com as pessoas que a gente tem uma confiança. E às vezes Jesus está ali do nosso lado. E esperando assim realmente a nossa dependência dEle. Porque quando nós falamos com Deus, Senhor, eu não consigo. Nós demonstramos para Deus que nós dependemos somente dEle. Nós precisamos dEle. Então nessa noite, querido, comece a cada dia a se depender mais de Deus. Sabe, a realmente ser sincero, falar, Senhor, olha, eu preciso que mude isso, mas eu não consigo. Ah, Jesus. É realmente você falar, Senhor, eu não consigo sem o Senhor. E o Senhor vai falar assim, tá bom, você não consegue, mas eu serei contigo. Deus, eu não posso. Deus diz, você pode, comigo você pode todas as coisas. Sabe, querido, esse amigo chamado Jesus, que é amigo, que é pai, que é conselheiro, que é médico, que é advogado. Você pode imaginar comigo um nome, em um nome apenas, são várias, ele é várias coisas. Em uma pessoa só você encontra várias coisas. Se você precisa de um médico, ele é Jesus. Se você precisa de solucionar um problema, ele é o advogado. Ele é o pai. Ele é a mãe, vamos dizer assim também, porque é um amor sobrenatural que supera o amor de uma mãe. Então ele é tudo. Então não deixe jamais, sabe, esse amigo passar desapercebido na sua vida e nem na minha vida. Não deixe que a correria te afaste do Senhor. Não deixe que a correria da sua vida tire os melhores momentos que você pode ter. Sabe, eu estou de férias, meu marido está de férias. A gente tem vivido dias muito abençoados na nossa casa com a nossa filha. E como eu trabalho fora e ele também. E eu, principalmente por ser mãe, nesse período de férias que a gente fica com o filho, é maravilhoso. Porque a gente passa o ano querendo ter esse momento. Queridos, está sendo muito bom mesmo. Mas, como eu falei com o Leonardo hoje à tarde, ele saiu para ir ao médico, o Miriam foi para a escola, e eu fiquei lá em casa orando, ouvindo louvor, louvando, adorando e orando. E para mim, queridos, de todos esses dias de férias, talvez eu possa falar que o melhor momento que eu tive foi hoje à tarde com o Senhor Jesus. Porque como eu disse aqui, não existe ninguém, querido, não existe ninguém, não existe presença. Eu posso ter o meu marido comigo, eu posso ter minha filha, o meu bebê. Você pode ter seus pais, você pode ter seus amigos, você pode ter as pessoas que você mais ama do seu lado. Mas não existe pessoa mais maravilhosa e presença mais maravilhosa do que a presença de Jesus. Sabe? Então nós precisamos valorizar essa presença. Eu tive um momento tão lindo com Jesus, tão lindo, tão lindo. Então eu pude ver que não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que estar na presença de Deus, querido. Não só na nossa casa, mas aqui na igreja. É valorizar esses momentos que a presença do Senhor está com a gente. Porque nada, nem ninguém vai nos preencher com a presença de Jesus. Então nada, querido, nada que você faça. Você pode ter um melhor salário, você pode ter um bom salário para poder sair, passear, viajar, fazer coisas maravilhosas. Mas nada disso vai te trazer a paz que excede todo entendimento. E essa paz se chama Jesus Cristo, amém? Aleluia, e Ele está aqui neste momento, glória a Deus por isso. Aleluia, e para que, querida, a nossa vida receba realmente vida, nós precisamos crer e profetizar. Porque lá no versículo 4,
O Senhor diz: disse-me ele, profetiza esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetiza. Nós precisamos crer para que nós possamos profetizar. Não adianta eu só crer, mas eu tenho que ter atitude. Então, querido, nessa noite o Senhor quer que você, que eu, tenha a atitude de profetizar. Sabe, o Senhor não quer que a gente tenha uma vida cabisbaixa, uma vida triste, uma vida de derrotados, uma vida ainda que, eu estou desanimado espiritual, sim, eu estou passando muito problema, Não, querido, a presença de Deus é algo maravilhoso. Quem tem Jesus vai andar olhando para cima, olhando para o alvo. Só que nós precisamos ter coragem, nós precisamos profetizar, nós precisamos realmente, talvez você arrancar forças de onde você não tem. O Senhor não te chamou para ficar na tristeza. O Senhor não te chamou para ficar triste. Porque o Senhor é a verdadeira alegria para o nosso coração. E nessa noite o Senhor quer que você, que eu, profetize vida aquilo que está morto dentro de você, querido. Porque eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que precisa receber vida na sua vida nessa noite. Mas o Senhor sabe, você sabe. E nessa noite o Senhor quer que você profetize. Assim como foi dito aqui nessa passagem. Foi profetizado sobre o vale de ossos secos. E aqueles ossos se tornaram em carne. E tornaram-se um exército. Assim o Senhor quer fazer de mim e você. Trazendo vida e nos fazer como um exército em nome de Jesus. Aleluia. Suricanta labassurianda lamanaia. O Senhor tem um propósito na sua vida, meu querido. O Senhor tem um propósito na sua vida, minha irmã. O Senhor não te chamou à toa, não. Hoje eu vejo que a minha vida tinha um grande propósito. Eu fui essa criança, essa adolescente que eu contei. Mas existem meus tios, minhas tias da parte do meu pai, são da Assembleia de Deus. O meu avô, o pai do meu pai, era presbítero. Acho que fala assim. Quase pastor. Meu avô que faleceu tinha 1 aninho, 2 aninhos, mas me dizem que minha tia me levava na igreja até os 3 anos, quando eu morei com ela e com meu pai. Então a palavra Deus de bebê ele já foi lançada. E só converti com 14 anos, mas existia um propósito. E existe um propósito na sua vida. Então, querido, se anima, se levante, profetiza. Hoje é noite de profetizar a vida. E como eu disse aqui no começo, eu acredito, eu creio que nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, não. Nós não aceitamos, porque a presença de Deus é transformadora. E ela está neste lugar, Shuricanta Lamanaia. E se você crê, você vai receber vida nessa noite, amém, queridos? Nós vamos receber vida naquilo que nós precisamos. Porque Jesus está neste lugar. Jesus está neste lugar. E quando nós cremos, o poder de Deus se manifesta. Amém. Aleluia. E eu gostaria de chamar os irmãos aqui na frente. Amém. Para orar. Podemos? Eu gostaria de chamar os irmãos aqui na frente. E se o diácono permitir, eu gostaria que a Adri cantasse um louvor. O Senhor vai te mostrar qual. O Espírito Santo vai te mostrar. E nós vamos ter um momento de oração, querido. É orar, aleluia. É profetizar, é crer. E se você levantou do seu lugar e veio, é porque você crê que algo na sua vida